Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez na nossa última live do ano. Ei, tudo bom? Seja bem-vinda na nossa última live do ano, né? É principalmente para agradecer, né? Porque foram muitos desafios, mas a gente, como se diz, conseguimos o propósito de estarmos aqui trazendo o conhecimento que é capaz de nos conduzir de melhor maneira, nos ajudando a termos discernimento, né? Então vamos esperar que os pessoal chegando pra gente. Hoje vai ser mais um bate-papo, né? Se tiver alguma dúvida, nós vamos falar da nossa programação pro ano que vem, né? Que estamos assim com uma proposta bem legal pro próximo ano, né? E é isso, né? Eu tenho um ajudante aqui hoje, né? Mas é isso aí, né? Então vamos iniciarmos, né? Vamos iniciarmos fazendo a nossa prece, né? De agradecimento a Jesus, à Mãe Santíssima, pela oportunidade de estarmos, né? Realizando este trabalho. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que nós possamos cada vez mais valorizarmos as oportunidades que a vida nos oferece para sermos úteis, né? Porque o mais importante da vida é isso, é a gente ser útil, né? Poder auxiliar uns aos outros dentro da jornada, né? Então vamos lá. Para o próximo ano, este ano foi um ano assim, onde que a gente trouxe vários assuntos de uma maneira assim bem interessante, que com certeza contribuiu para o crescimento e amadurecimento de todos, né? Com certeza. Então, como se diz, para o próximo ano, nós fizemos uma programação aonde que o nosso foco será a mediunidade, né? Nós vamos estar trazendo vários assuntos, o pensamento, né, de vários pesquisadores, vários não, bem dizer, nós vamos trazer o pensamento de Herculano Pires e também o pensamento de Leon Denis. No caso do Herculano Pires, nós vamos estar trazendo o livro Mediunidade e Vida, do Herculano Pires. E de Leon Denis, nós vamos trazendo alguns capítulos do livro No Invisível, aonde que são vários capítulos. Nós escolhemos alguns capítulos que nós achamos interessante no sentido de trazer o pensamento deles, das pesquisas. Por quê? O Zé Herculano Pires, boa noite, Patrícia. O Zé Herculano Pires, o livro dele é fruto das suas pesquisas, né, das suas observações. E de Leon Denis também da mesma forma, né?
E vamos estar trazendo também biografias, né, de personalidades que contribuíram pelo movimento espírita, principalmente do movimento espírita mineiro, trazendo aqui alguns para vocês conhecerem, né, um pouquinho da história deles e da contribuição deles para o movimento espírita, porque, de certa forma, o movimento espírita de Minas Gerais, ele contribuiu grandemente para a doutrina espírita, né? Lógico que nós tivemos assim, do norte, do nordeste, mas Minas Gerais ela teve uma parcela muito importante dentro do, principalmente nesta questão dessa conexão do Evangelho de Jesus com a doutrina espírita. Foi uma contribuição muito importante, né? Lógico que, como se diz, o primeiro centro espírita que nós temos notícia, ele foi na Bahia, né? Olímpio Teles de Menezes. Ele tinha um centro espírita lá na Bahia. Bahia também é fantástica, né? E tanto é que ele conversava com Kardec. E na revista Espírita tem, boa noite, Daniel, tem artigo do Olímpio Teles de Menezes, que era um historiador. Então, tem muitas coisas interessantes da doutrina espírita, né? Então, a respeito da mediunidade, até mesmo a Fraternidade Jesus Amiga, ela está com essa proposta que vai ter o curso de mediunidade que vai começar em janeiro agora, né? Por quê? Nós vamos observando que muitas pessoas acham que é a mediunidade que traz problema. E não é a mediunidade que traz problema. O que traz problemas somos nós, dentro dos nossos conflitos, dentro das nossas dificuldades de lidar com a gente mesmo. Porque, de certa forma, a mediunidade ela é uma faculdade, né? Ela não traz problema, porque os problemas que trazem, né, é muito da nossa maneira de lidar com a mediunidade, lidar com as nossas próprias questões, né? Então, a partir do momento que a gente consegue a compreender essa questão da mediunidade, com certeza as coisas todas ficam bem mais tranquilas, né? A outra coisa também, dia 29 de janeiro, nós estaremos fazendo um seminário sobre mediunidade na Fraternidade Espírita, na Fraternidade Mundo Luz, aqui em Contagem, é na Rua do Registro, 485B, onde a gente vai estar. Nós vamos estar fazendo tanto presencial, como também vamos estar transmitindo pelo Zoom. Mas ainda nós vamos ter ainda a divulgação. Esse seminário nós estaremos fazendo do livro Médiuns e Mediunidade, que é de Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Franco. É um livrinho assim, fininho, rápido de ler, um livro muito interessante, que traz para nós uma visão muito esclarecedora a respeito da mediunidade. Então, igual no caso, este ano foi bacana para nós, né? As palestras de José da Galileia, que eu achei assim, muito interessante, da Maria de Nazaré, teve vários assuntos que contribuiu bastante para nós, né?
Então, no caso, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês gostariam da gente estar refazendo algum conceito, alguma coisa que ficou em dúvida a respeito de mediunidade, a respeito dos assuntos que foram tratados? Porque, na verdade, esse estudo é para a gente, como se diz, é chamar a atenção para que a pessoa possa ir buscar, pesquisar mais, né? Uma coisa que eu até procurei esclarecer a moça, a questão de mediunidade, né? A questão da brincadeira, de brincar com o copo, né? Essa questão de evocar espírito. Isso é algo assim muito perigoso. É muito perigoso. E com o que a gente não conhece, a gente tem que ter respeito. Por quê? Porque pode estar, sim, mexendo com energias que a pessoa não tem noção. E, de repente, a pessoa entrar dentro de um processo de obsessão. Então, o respeito com aquilo que a gente não conhece, ele é prudência, né? Nesse aspecto, é prudência para nós, no sentido, se não conhece, não vai brincar. Outro detalhe interessante também de mediunidade, de acordo com a doutrina espírita, de acordo com Emmanuel, né, também, ele traz no livro Seara dos Médiuns, que é um livro que também a Fraternidade Espírita Jesus Amigo tá trazendo, né? Trouxe o pensamento de Emmanuel, Mediunidade e Sintonia, que tem os capítulos no YouTube, né? Então, quem quiser, vai lá procurar, que vai sintonizar bastante, interessante com isso. Outra coisa, a respeito de mediunidade, vamos trazer aqui alguns pontos que, às vezes, as pessoas não compreendem bem. Primeira coisa, todos nós somos médiuns, por causa da influência que nós recebemos, dessa sensibilidade que nós temos. Mas só que, quando Allan Kardec organizou o livro dos médiuns, ele deixou muito claro para nós que quando ele estava falando de médiuns, é aqueles mais ostensivos. Então, ele trata muito essa questão do médium mais ostensivo, é aquele que tem mais sensibilidade, ele percebe mais as coisas, né? Porque a intuição é uma mediunidade. Telepatia é uma faculdade também, mas é uma faculdade anímica, que é da própria pessoa, telepatia. Porque tem certos processos que são forças nossas, força da própria pessoa. Isso aí a gente vai entender bacana, é se ler o livro Animismo, de Alexander Aksakov. Ele é contemporâneo de Kardec, é um russo, e ele estudou muito mesmo esta questão, de onde que surgiu o termo animismo, que é ânima, a força da alma. Então, igual no caso, telepatia é uma faculdade da própria pessoa. E tem várias faculdades, porque no caso de mediunidade, gente, são N tipos de mediunidade. São vários tipos. Por quê? Em cada pessoa, ela vai se apresentar de uma forma. Então, criou-se dentro do processo de observação de Kardec, ele criou um padrão. Mas nós não podemos fechar a nossa mente a respeito daquilo que ele trouxe. Por quê?
Ele continuou, ele fez as pesquisas dele e mesmo assim ele trouxe vários tipos de mediunidade, se não me engano, mais de 50 tipos de mediunidade. Porque é a questão de como a pessoa percebe. E isso aí, igual vai mostrando para nós também, mediunidade é como se fosse a impressão digital. Cada um tem a sua. Cada um, ela se manifesta de uma forma, né? E igual no caso, não existe desenvolvimento de mediunidade. Existe um processo de educação, que é diferente. Eu me baseio nisso porque André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele traz para nós que nós somos preparados no plano espiritual para sermos médios. Então, isso aí já é conclusão minha. Se nós somos preparados, então nós já nascemos, nós já viemos, que já é provado que a mediunidade é orgânica, né? Dr. Sérgio Felipe, lá de São Paulo, ele estuda bastante essa questão da... Ai, sumiu aqui a glândula pineal, né? Que é onde que ele está estudando e descobrindo essa questão da ligação dela com a mediunidade. Então, se nós já nascemos com ela, então não tem que desenvolver. Nós temos é que educá-la, porque nós já não nascemos com a faculdade. Então, o que acontece? O processo de educação, ele é basicamente no sentido da gente conhecer e tomar ciência daquilo que acontece com a gente. Por quê? Dentro das inúmeras maneiras que a mediunidade se manifesta, se você não tiver uma orientação, né, como se diz, você pode achar que as coisas está ficando louco, porque é cada coisa assim diferente que acontece, né? E tem pessoas que nós tivemos uma experiência na União Espírita em 2018, e lá a gente desenvolveu um projeto de um ciclo de estudo de mediunidade. E nesse ciclo apareceu muitas pessoas e cada uma ela relatando as coisas que aconteciam. E era cada coisa assim muito interessante que acontecia, que a pessoa, não, eu não entendo o que é isso, eu não sei o que é isso. E aí a gente foi estudando, né? Nós pegamos como referência aquele Mediunidade e Vida, aqueles 2 livros que a FEB editou, que eu acho que vocês já estudaram também aí na Jesus Amigo. E assim, no final das contas, qual que foi a nossa conclusão? A partir do momento que a pessoa compreendeu o que se passava com ela, aquele desconforto, aquelas coisas estranhas se acalmaram, porque ela aprendeu a lidar com as suas faculdades. Ela aprendeu, ela se conheceu e viu que era algo completamente normal, é algo natural. Mediunidade é algo natural, né? Então, quando a mediunidade surge, cada pessoa ela surge de uma forma, né? A eclosão da mediunidade. Em umas pessoas, ela vem de uma forma mais abrupta, tem pessoas que adoecem, tem outras pessoas que já vêm assim de maneira tranquila, sem grande alarde. Isso aí é de pessoa para pessoa. Não tem uma regra geral. Outra coisa que a doutrina espírita, né, que eu aprendi com a doutrina espírita, é que não tem como a gente definir olhando para uma pessoa que ela é médium.
Nós vamos saber se a pessoa é médium. Isso Emmanuel fala também no livro Seara dos Médiuns. Nós vamos perceber pelo que a pessoa nos fala. Pelo que a pessoa nos fala que a gente, dentro de um padrão de conhecimento que já tem, a gente vai poder definir se ela é médium ou não. Por quê? E a gente vai ver também entre a esquizofrenia e a mediunidade um fio de seda muito fino. Então, a maneira que a pessoa lida com as suas dificuldades, coisa assim que dá para definir se é mediunidade ou se é esquizofrenia, né? E porque a questão de ouvir vozes, de ver as coisas. Então, é um fio de seda, muito fininho, né? Outra coisa também interessante que a gente foi observando é o seguinte: o irmão X, ele tem um conto dele que ele fala de uma menina que ela estava apresentando certos sintomas e eles acharam que ela estava dentro de um processo de obsessão. E a família foi no centro espírita, levou ela para a reunião de obsessão, porque no passado, gente, as coisas eram assim, como se diz, ia fazer desobsessão, a própria pessoa estava lá na reunião junto também. As coisas eram mais, assim, todo mundo presente, o negócio era mais tenso. E aí, fez a reunião de obsessão, a menina não sarou, levou para outro centro e nada. E aquilo rodando, a família rodando centro em centro, e a menina não se curava do processo de obsessão. Até que tiveram a intuição de fazer os exames médicos nela. Na verdade, a menina estava com um problema da tireoide. Não era obsessão, não era mediunidade, era um distúrbio da tireoide. Então, como se disse, de repente está acontecendo algumas coisas diferentes, né? O primeiro passo que a gente tem que ter é procurar, sim, a questão de médico, olhar se a tireoide está tudo normal, porque é muito semelhante também à questão dos sintomas que se apresentam. Tem um livro, deixa eu ver se ele está aqui, tem um livro que aqui o pessoal aqui de Minas Gerais fizeram, os transtornos psíquicos e a patologia. Transtornos psíquicos e a patologia dos problemas. E nesse livro tem psiquiatras aqui do Hospital André Luiz. Eles pegaram a questão dos processos de obsessão das obras do Manuel Filomeno de Miranda e os médicos eles foram analisando e mostrando um entendimento do que era patológico, o que era espiritual, para a gente compreender essa questão, de que às vezes é uma questão patológica, não é processo de obsessão, né? Apesar de que a gente vai ver que tudo tem a contribuição. Mas é mais ou menos isso, essa compreensão e esse entendimento da mediunidade. Outra coisa, não foi o espiritismo, mediunidade não é coisa do espiritismo, mediunidade já existe desde que o homem tomou consciência de si, né? Então, o que Kardec fez? Kardec, ele organizou. Quando ele elaborou o livro dos médiuns, o nome dele primeiro era Manual de Evocação. Então, ele organizou e quis transformar, né, trazer essa questão da seriedade que tem que ser tratada a mediunidade.
Tanto é que ele fala que a mediunidade tem que ser vivida santamente, como um sacerdócio. Por quê? Porque ele tirou daquela coisa de especial e trouxe algo como natural, mas que tem que ser tratado com muito respeito, que é algo sagrado. Mediunidade como algo sagrado e não para brincar, né? E assim ele organizou. Ele organizou através de observação. Kardec foi observando e foi construindo o livro dos médiuns. Não foi algo, é a mesma coisa desses outros livros que eu estou falando com vocês. No caso, O Invisível, de Leon Denis, foi fruto de observação dele. E os Herculano Pires também, os livros deles é de observação. Hermínio de Miranda também tem um livro fantástico que eu gosto muito também do Hermínio de Miranda. De mediunidade é o Diversidade de Carisma. Nesse livro Diversidade de Carisma, ele vai contar a história de uma médium. Gente, essa médium, ela passou por tantas coisas, porque ela não se entendia, ninguém compreendia como lidar com ela. Pois mediunidade é sagrado, é sério, exige compromisso, disciplina e muito estudo. Pois é esse compromisso que a Fraternidade Espírita Jesus Amigo tem compromisso disso, né? Espera só um minutinho, gente. Esse compromisso de mostrar, né, a mediunidade como sério, que não é coisa para a gente brincar, não é brincadeira, né? Porque uma coisa que a gente vai ver também é que um dos maiores escolhos da mediunidade é a questão da gente não sabe com quem nós estamos conversando. A verdade é essa. É um dos escolhos da mediunidade, é a identidade dos espíritos. Então, a questão do compromisso, né? É o compromisso, por quê? Ninguém é obrigado a trabalhar com a mediunidade. Essa questão de falar assim, a pessoa é médium, ela tem que trabalhar com a mediunidade. Não, isso é um mito. Agora, a partir do momento que você decide, aí sim, você tem um compromisso. Não quer dizer, é porque eu sou médium, eu tenho que trabalhar ostensivamente com a mediunidade. Não, isso não. Isso porque agora, eu quero trabalhar. Então se você quer trabalhar com mediunidade, então você tem que ter compromisso, você tem que disciplinar, você vai ter que estudar. O estudar por quê? Porque principalmente a gente se estudar, para a gente compreender o que está acontecendo. A gente compreender a responsabilidade que está dentro daquelas informações que a gente está trazendo do plano espiritual. Isso que é o mais sério. A gente tem visto, né, os falsos profetas, mas isso aí é a responsabilidade de cada um. É a responsabilidade de cada um. Agora, um médium que não quer estudar, coitado dele. Ele tá fadado a ser enganado. Porque pergunta Kardec, né? Qual que é um bom médium? O bom médium é o que menos é enganado. Entendeu?
O bom médium não é o médium que tem aquele tanto de faculdade mediúnica. O bom médium é aquele que é mais fiel aqui às informações que o Espírito traz. Vou ler aqui para vocês. A Rê está falando para nós. É isso mesmo. O livre-arbítrio te permite escolher. Mas se a escolha foi pelo trabalho mediúnico, então esse comprometimento é de suma importância. Sim, é de suma importância. Não é obrigado. Mas a partir do momento que você decide, aí sim você tem responsabilidade. E vai ser no sentido mesmo, não tem como a gente ser a mesma pessoa. Porque mediunidade é estilo de vida. Uma pessoa falou isso uma vez e eu falei, gente, faz muito sentido. Mediunidade é um estilo de vida. Porque você tem que... É fácil? Não, não é fácil. Mas é uma ferramenta que nos ajuda muito. Nesse livro, no livro Emmanuel, no capítulo 11, ele vai trazer para nós, o livro, o que eu tinha era da capinha verde, escrito Emmanuel, só isso. E ele vai no capítulo 11, ele vai trazer para nós quem são os médiuns. Ô, gente, se a gente lê lá, a gente fica assim até triste. Porque ele traz para nós que a maioria dos médiuns, né? Aqui nós não estamos falando de missionários. Missionários não, porque missionários já tá dentro do nível diferente. Mas que a maioria dos médiuns são espíritos devedores, que tendo oportunidade de... nesse contato com o mundo espiritual, procurar se redimir, procurar fazer melhor, né? Fazer melhor escolha. Mas só que a gente criou uma fantasia em torno do médium, né? A gente criou e somos nós mesmos que, como se diz, que atrapalha, porque a gente começa a endeusar médium, né? E a gente sabe que todos nós que estamos encarnados, nós temos as nossas fragilidades. Então, começa a achar que médium é especial, que o médium é isso, que o médium é aquilo. Os próprios em volta dele é que faz esse pedestal. Então, a gente, como se diz, nós temos que nos apoiar uns aos outros, porque dentro da mediunidade, aí a gente vai entender por que Kardec fala que a gente não deve trabalhar sozinho, né? Porque um processo obsessivo mais grave que existe é o processo de obsessão por fascinação, né? A gente acha que a possessão que é algo sério, porque igual no caso, quando chega aquele grau de subjugação, possessão, a pessoa ela não consegue sair sozinha. Ela tem que ter a ajuda de terceiros para sair daquele quadro obsessivo. Mas no caso da fascinação, o que acontece? Ela é mais difícil porque a pessoa não percebe que ela está, porque a partir do momento que ela começa a se achar, todo mundo está me perseguindo, eles estão com inveja de mim, vai afastando das pessoas, vai ficando sozinho. E aí o negócio complica. Porque o espírito chega, já começa a falar que ele é especial, que ele tem uma missão na Terra. Isso o livro dos médiuns mostra tudo pra gente. É só estudar o livro dos médiuns que a gente vai entender. E outra coisa muito importante é ler a escala espírita. Está lá no livro dos espíritos, se não me engano, a questão 100. Porque o que acontece?
Primeira coisa, como é que eles tentam nos iludir no processo da fascinação? Primeira coisa é realçar nosso orgulho. Nos mostrar que somos, a gente se achar que é muito importante, que a gente tem uma missão especial, que espírito que chega fazendo isso, gente, pode correr. Espírito que está na sua mente falando que você é especial, que você tem uma missão aqui na Terra, que você vai mudar a humanidade. Cuidado, cuidado. Porque esses aí são os pseudos sábios, que eles vão nos ludibriando, né? Mas a questão toda é essa. Assunto de mediunidade é um assunto muito vasto, é um assunto que, como se diz, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo que tem que aprender. Então, qual a referência? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que ler o Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos, aí você vai estar compreendendo melhor o Livro dos Médiuns. Beleza. Depois dos livros dos médiuns, nós temos vários pesquisadores dessa época, desse assunto. Tem Ernesto Bozano, tem Leon Denis, que traz também. Essas são pesquisas. Tem Hermínio de Miranda, José Herculano Pires. Agora, ditado por espíritos, né? Aí nós temos Manuel Filomeno de Miranda, que traz muito sobre esse assunto. Nós temos André Luiz, que traz também sobre assunto de mediunidade, que são obras que os espíritos nos trouxeram. Mas é muito legal a gente estudar as pesquisas, né, que eles foram observando e tirando a própria conclusão deles. Então, tem muita coisa para se estudar, para se compreender. Agora, o médium que já acha que sabe tudo, coitado. O médium que acha que não precisa estudar, coitado dele. Ele está muito fadado a ser enganado. Porque tem que ter, sim, esse estudo diário. E outra coisa muito importante é a questão do evangelho. Porque o estudo diário da mediunidade, ela vai te ajudar no sentido de compreensão da materialidade do que acontece, certo? Mas o que vai te capacitar, que vai te deixar assim, ó, show, é o Evangelho de Jesus. É a transformação moral. É as transformações que você faz dentro do seu coração. Isso aí é que vai realmente nos dar asa para voar mais alto. Então, Jesus, ele é o roteiro seguro. O médium que tem conhecimento, mas não tem evangelho na sua vivência, quer dizer que pode ser que ele não consiga fazer tudo que ele gostaria, mas ele está ali se esforçando. Ou porque tudo é sintonia. Tudo é sintonia. Se eu quero me sintonizar com os bons espíritos, então eu tenho que me capacitar, eu tenho que me transformar para me poder conseguir entrar na frequência deles e receber as intuições deles. Né? Porque se eu só pego conhecimento, só conhecimento, eu viro uma biblioteca. Né? E só o conhecimento, ele pode ajudar outras pessoas. Mas o que realmente nos ajuda é
o Evangelho de Jesus. É nós nos esforçarmos para vivermos os seus ensinos. Isso é que vai nos auxiliar muito, né? A vivência evangélica. É a gente se estudar através da doutrina espírita, se estudar através dela, para conhecer o que acontece com a gente e buscar no Evangelho de Jesus como que nós devemos nos comportar. Comportar perante nós e comportar perante o próximo. Essas são as duas asas que tanto Emmanuel até nos fala, né? A asa do conhecimento e a asa do amor. Porque o conhecimento, ele nos ajuda com o uso da inteligência, ter discernimento e fazer melhores escolhas. E o Evangelho de Jesus, ele já vai nos ajudar a sermos mais assertivos, a vermos o próximo, que, igual a gente vai ver ao longo da história, quantos que se perderam com o mau uso da mediunidade, quantos que oprimiram o outro, quantos que manipularam o outro com o uso desta faculdade, né? Tem muitas histórias. Mas então, meus amigos, esse ano de 2023, se Deus quiser, nós vamos estudar bastante sobre mediunidade. Nós vamos falar de cura espírita, nós vamos falar de mediunismo, nós vamos falar de mediunidade, nós vamos conhecer José Sobral, nós vamos conhecer o senhor Onofre Abreu, que era uma pessoa assim fantástica. Nós vamos conhecer muitas passagens do Antigo Testamento. Até o Antigo Testamento nós vamos estudar esse ano de 2023, viu? Antigo Testamento, Novo Testamento, mediunidade vinda dos Espíritos e mediunidade também fruto de pesquisa. Então, o ano de 2023 vai ser fantástico, né? E é mais ou menos isso. Hoje foi mais assim, esse bate-papo mesmo para a gente estar conversando. E já que a casa, né, Fraternidade Espírita Jesus Amigo, ela está dentro dessa proposta de capacitar os seus médiuns para que eles sejam cada vez mais conscientes do seu trabalho e realizá-lo da melhor maneira possível, né? Então, está cumprindo esse propósito. Boa noite, Denise. Nós estamos aqui fechando o ano que, como se diz, 2022 foi um ano assim bem interessante. Teve muitos desafios, mas também teve muitas vitórias. Estar aqui, encerrando o ano, junto com a Fraternidade Jesus Amigo, para mim é uma vitória. Porque quando o Murilo me fez o convite, gente, eu não tinha nem noção de como que mexia no Instagram. E a gente foi aprendendo e às vezes acontecem algumas coisas, mas a gente está indo. Então, como se diz, eu agradeço muito a Fraternidade Espírita Jesus Amigo na figura do Murilo, que é aquele que me convidou, né? E as pessoas que vão passando por aqui e que toda semana tá aqui junto com a gente, né? Dentro dessa proposta de conhecimento, porque o conhecimento é tudo, é como se diz, é algo que nos ajuda muito. Aí aconteceu um negocinho aqui na minha internet.
Mas a gente vai se virando e vai aprendendo, né? Então, meus amigos, semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo, dando seguimento às nossas propostas. Eu agradeço de coração todos vocês que estão fazendo esse momento muito especial. Agradeço a todos os expositores que passaram por aqui, né? Todos aqueles que depois vão assistir, que possa, sim, nos ajudar cada vez mais dentro dessa proposta de conhecimento, de levar o conhecimento para libertar consciências e cada vez mais consciente nós conduzimos para a nossa vida, que com certeza nós iremos errar menos. Errar a gente erra, mas o erro vai ser menor, porque o estudo, a transformação moral, ela é a nossa chave. É um trabalho árduo, de todos os dias um pouquinho. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente quer fazer algo e não tem força suficiente para fazer, mas o mais importante é a gente estar sempre fazendo. Rê, obrigada. Graças a Deus eu encerro o ano muito me sentindo assim, que valeu muito a pena e que, se Deus quiser, ano que vem será muito melhor, porque a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. Agora, esse assunto de mediunidade é um assunto assim que eu adoro, eu gosto muito, desse assunto, porque ele é fascinante. E quanto mais a gente vai buscando informação, mais a gente vai vendo, isso eu estou falando da minha experiência, a questão da individualidade, a individualidade de cada um com a sua mediunidade. Nós não podemos criar padrão de mediunidade, a gente tem que procurar se conhecer e ver como que é essa faculdade em nós e assim colocá-la em benefício do próximo. É isso. Não existe uma regra, a todos tem que ser assim, não. A regra para os médios, sabe qual que é a geral? É que se evangelize, que coloque Jesus no coração. Agora, a forma de manifestação, como trabalhar com a mediunidade, cada um vai se ajeitando, cada um vai se conduzindo da melhor maneira possível. Mas o compromisso de ser uma pessoa melhor a cada dia, isso tem que ser uma regra, sim. Uma regra para a vida. Por quê? O médium que quer ser uma pessoa melhor a cada dia, ele vai querer estudar para cada vez mais se compreender. Ele vai procurar ser uma pessoa útil, né? E com certeza, vencendo as suas dificuldades, porque todos nós temos as nossas vulnerabilidades. Todos nós temos aquela coisa que, será que eu vou dar conta? Não existe super-homem neste mundo. Todos nós somos muito necessitados uns dos outros, mas também a gente sempre tem algo a oferecer, né? Então, até semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Feliz final de ano, juízo, e que 2023 traga que a gente mantenha sempre a esperança em nosso coração e a certeza de que Jesus está no leme e que nós temos uma força maior que chamamos de Deus e que coordena tudo. Grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais.